Um ano atrás, quando a Covid chegou aqui, a gente achava que ela iria embora em alguns meses. Depois, a previsão é de que em setembro, no máximo outubro, tudo voltaria ao normal. De repente, a gente se pegou rezando pela chegada da vacina. E 2021 começou com expectativas mais realistas e mais tristes. Sim, faz um ano que convivemos com a Covid. O que aprendemos durante esse tempo todo? A partir de hoje, toda sexta-feira, nós vamos fazer essa reflexão com você, mas para isso precisamos contar como essa história começou. Vamos ver. É uma sensação assim de... Você está acabando. Comecei com espirro, dor de garganta, rinite e muita dor de cabeça. E fui ficando muito fadigada, cansada, o corpo cansado, só querendo ficar deitado. Os relatos são de duas pessoas que enfrentaram a Covid-19. Eles fazem parte de uma estatística que só cresce. São milhões de contaminados no mundo e no Brasil. E a gente já começa a se perguntar, quando isso vai acabar? E a resposta para essa pergunta ainda está em aberto. Fato é que há exatos um ano, os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados aqui em Goiás. Um em Rio Verde e outros 2 aqui na cidade de Goiânia. E nesse um ano fomos tomados por muitas dúvidas. Uma delas com relação à utilização da máscara. É para todo mundo ou só para os doentes? Houve divergência até entre especialistas. Para a influenza era aquela forma que a gente trabalhava, só precisava usar máscara e essa era a orientação. Só que nós, no decorrer do tempo, nós descobrimos primeiro que a Covid-19 não é uma doença só respiratória, ela é transmitida pelas vias respiratórias, mas ela não causa só doença respiratória. Esse foi um aprendizado. Segundo, nós aprendemos que ela tinha uma capacidade de transmissão maior do que a influenza, pelo que a gente está vendo. E com essas variantes novas, a gente vê que essa capacidade ainda foi potencializada. Em abril virou decreto. Todos deveriam utilizar a máscara. O pico da doença, inicialmente previsto para esse mês, não chegou. Uma das razões para isso foi o isolamento social. Com o fechamento do comércio, a maioria das cidades em Goiás ficaram paradas. Mesmo assim, a doença foi avançando, avançando e avançando. E no meio de um mar de incertezas, alguns ousavam cravar. Há medicamentos capazes de evitar, ou pelo menos tratar de forma precoce, a Covid-19. Foi então que a comunidade científica se voltou a esses estudos e, em maio, destruiu as teorias de salvadores da pátria. Ainda não há medicamentos comprovadamente eficientes contra a doença. Em junho, o número de casos já era muito alto. Foi quando a Laura foi infectada. Fui para o hospital e, de imediato, já internei. Já fiquei internada. Meu pulmão estava cometido 75%. Aí passei uma noite no apartamento e no dia seguinte já fui para a UTI. Eu tinha medo até de fechar o olho, dormir, me desligar, descansar, porque eu tinha medo de morrer. No mesmo mês, o Carlos Alberto também foi acometido pela doença. Foi falta de ar. Eu já tive que ir para o hospital de ambulância, porque a saturação já estava muito baixa. E já dei entrada no hospital e fiquei 8 dias entubado, 15 dias de UTI e 19 dias total de hospital. Em agosto e setembro, enfrentamos o primeiro pico da doença. Com uma ocupação de quase 100% dos leitos de UTI Covid, a saúde também agonizava. No mês seguinte, uma estabilização em alta. Em novembro, o início de uma queda. E em dezembro, a grande esperança, a vacina. Só que a urgência do mundo pelo imunizante e também brigas políticas aqui no Brasil nos levaram a cometer um erro que tem custado vidas. Eu tenho como exemplos positivos a Israel e o Reino Unido, principalmente, que já vacinaram grande parte da sua população, os grupos prioritários, 100% dos grupos prioritários, e eles já começam a colher os frutos disso, né, com redução de hospitalização e principalmente redução de óbitos. E era tudo que a gente precisava num país com dimensões continentais como o Brasil tem, com a experiência de vacinação que o Brasil tem. Mas só vislumbrar um futuro com a vacina foi suficiente para o afrouxamento da população com relação às medidas sanitárias. Isso aconteceu em dezembro. Festas de fim de ano e aglomerações começaram a fazer parte da rotina.
Mas a conta chegou e mais cara. Em janeiro e fevereiro, foi a vez das novas cepas assustarem. Essas variantes, o vírus se adaptou, né? Então é a adaptação do vírus ao meio, sendo capaz de infectar com mais facilidade. Se a gente tivesse uma vacina, vacinando muita gente com mais rapidez, seria uma medida. Medidas de restrição muito maiores seriam outras medidas. Nesse mês, após um ano de enfrentamento à doença, o pior momento chegou. A gente vê que a proporção de pessoas hospitalizadas, ela tem aumentado gradativamente. E o problema é que eu aumento a hospitalização e, em sequência, eu aumento o óbito, porque os dados nos mostram que 50% das pessoas que entram numa UTI, elas vão a óbito. Então, essas taxas de hospitalizações muito altas, infelizmente, elas se converterão em aumento de óbitos nas próximas semanas. Nós já estamos vendo esse aumento, mas ele pode ser ainda maior nas próximas semanas. E é esse cenário que nos faz voltar à pergunta do início dessa reportagem. Quando é que isso vai acabar? Que as reticências sejam preenchidas pelas lições que a doença já deixou. A gente não pode menosprezar os estudos científicos. A gente tem que se proteger, a gente tem que acreditar no que as pessoas que estudaram para isso dizem, né? Lavar as mãos, usar máscara. A lição de vida que eu tive, eu entrei um homem no hospital e saí outro. Hoje eu enxergo a vida de outra forma, hoje eu enxergo o ser humano de outra forma. Eu enxergo o profissional de outra forma. Eu vivo a minha vida diferente.